como ele foi influenciado, né? Como ele chegou nesses OKRs, né? Então eu fiz aqui uma timeline, né? Reduzida e resumida, claro, mas esse é o desenho mais ou menos. Começou ali com o Ford Taylor, né? E aí eu coloquei uma ressalvinha ali dessa Mary Parker Follett. E aí, em 1950, tem o Peter Drucker, que foi o cara no qual ele se inspirou mais ali, mas sem o Ford Taylor não teria Peter Drucker e nem Andy Grove, né? Então, vamos contar essa história aqui. Bom, Ford Taylor são bem conhecidos, né? Foram os primeiros a tipo, extrair sistematicamente dados de produtividade dos funcionários para tentar conseguir mais produtividade deles, né? Então, a ideia mais ou menos deles, assim, tipo, resumidamente, consistia em descobrir o que se queria, né, a empresa, e depois certificar que a galera, que os funcionários fizessem da forma mais rápida e mais barata. Top-down mesmo, né? Então, na época, já tinha algumas ideias, que é da Mary Parker Follett, que se assemelhavam mais com essas ideias modernas, né, que defendiam um poder compartilhado e tomada de decisão colaborativa entre managers e empregados para trazer melhores soluções para o negócio. Ela não era muito, não teve grande repercussão na época, né? Então, onde o Taylor e o Ford viam hierarquia, a Follett via networking, né? Beleza. Aí, 50 anos depois veio esse cara, né? O Drucker, que era um intelectual, um professor, jornalista, historiador, tem material pra caramba, assim, escrito, né? Um cara, do ponto de vista intelectual, o cara era bom mesmo. Então esse cara, com o livro dele ali, como chama? Management by Objectives, ele acabou ali com boa parte da linha do Taylor e do Ford, né? Ele criou um método orientado a resultados, porém com um lado humanista, né? Digamos assim. Abro aspas ali para ele. Uma empresa deve ser sempre uma comunidade construída pelo respeito aos trabalhadores e não apenas uma máquina de fazer dinheiro. Meio estranha essa frase, mas... E ele escreveu isso nesse livro chamado Gestão por Objetivos, que é os MBOs, né? De onde veio os OKRs, eu já vou falar mais na frente, mas chamado Management by Objectives, isso é o significado de MBO. Então, foi a fundação para o Andy Grove, foi o gênesis ali para o Andy Grove fazer os OKRs, que a gente conhece hoje por OKRs. Aí chegamos ali no Andy Grove nos anos 70, né? Fugiu da Hungria, foi para os Estados Unidos, PhD, foi lá para a Intel. Então, nos anos 70, ali naquele contexto, ali, todas as empresas já utilizavam as MBOs do Drucker. Então, tipo, cara, aumentou pra caramba a produtividade. Ali no livro ele fala de um aumento tipo de 56% na produtividade em relação aos métodos anteriores, né? E tipo, quando aplicado mais de forma comprometida, e uns 6% mais largado, né? Mas tipo, já era um ganho legal. Mas, tipo, eventualmente as limitações dessas MBOs foram ficando mais evidentes, né? Em muitas empresas os objetivos eram planejados de forma centralizada, isso é um ponto-chave, né? Às vezes ficavam estagnados por falta de atualização e presos em silos obscuros ou reduzidos a KPIs, né? Ele fala um negócio legal aqui, né? Números sem alma ou contexto, ou pior deles, né? Ficavam ligados a salários ou bônus, foi o que eu falei ali, né? O lado negro dos objetivos. Se tomar risco é penalizado, por exemplo, se está ligado ao bônus, ao salário, tipo, o cara não vai tomar risco, né? Então, assim, se tomar risco é penalizado por, tipo, corte de bônus, salário, etc., então por que tomá-los? Então, isso fazia mal pro objetivo, para alcançar o objetivo, né? Então, lá na Intel, o Andy Grove ele deixava essa política de lado para tomar as decisões coletivas com os seus funcionários, né? Tipo, aqui no Brasil chama AKA, tipo, peões, né? Tipo, os frontliners. Então, marcando ali esse shift, essa mudança do método do Drucker para o dele, né?
ele apelidou o método dele, o Andy Grove cunhou o nome dele de IMBO, né, de Intel. Então, a ideia dele era Intel Management by Objectives, porque ele tinha alguma coisinha diferente. O que era o diferente? Né? Aí tá o lance todo, né? Na prática, era bem diferente das MBOs de Drucker. Grove nunca mencionava os objetivos, olha só, ele nunca citava os objetivos sem estarem ligados ao Key Results, ou seja, ele nunca citava o que ele queria sem estar ligado ao como ele ia alcançar o que ele queria, né? Então, os Key Results, termo que ele próprio cunhou, né? Então ficou mais tarde, ele chamava de IMBO, mas era já o que chamamos hoje de OKR, né?